Então, Jéssica, cristãos podem fazer a constelação familiar? Podem recorrer a essa ferramenta terapêutica buscando respostas, autoconhecimento para a sua vida? A resposta é depende. Como terapeuta cristã, eu vou te explicar aqui todos os detalhes mais importantes sobre constelação familiar. Primeiro ponto, não tem nada a ver com astrologia nem com horóscopo, tá? Na verdade, esse nome constelação é a versão em português, porque a original era em alemão, configuração familiar, ou seja, o lugar que cada pessoa da família ocupa naquele sistema familiar. E aí, no português, a gente tem a constelação, que é um nome muito bonito, inclusive. Você lembra que Deus falou para Abraão olhar para o céu e ver todas as estrelas, imaginar que aquelas estrelas seriam toda a descendência dele, a família dele? Quando você para pensar na sua família e começa a lembrar de todos os parentes, não parece uma grande constelação de estrelas, uma do ladinho da outra? É lindo de se ver, então não tem nada a ver com astrologia nem com horóscopo, tá bom? E segundo, nós temos duas formas de constelação, dois tipos. A primeira é as constelações clássicas, tradicionais, e as novas constelações. Nesse modelo das novas constelações, os terapeutas envolvem com a sua religião, enfim. Se você pesquisar no Google, talvez você veja muita coisa nesse tipo sobre constelação. Não se assuste, são as novas constelações. Coisas que não tem nada a ver com a constelação clássica, tá? Que é a corrente, a forma que eu utilizo dessa ferramenta. A constelação clássica é o formato que Bert Hellinger criou, o criador das constelações familiares. E quem é Bert Hellinger, Jéssica? Bert Hellinger foi um alemão, um servo de Deus. Ele serviu a Deus na Igreja Católica durante anos, foi missionário na África. Depois disso ele decidiu, ou melhor, ele entendeu, que o chamado dele era para ajudar as pessoas como terapeuta. Então, ele fez psicologia e depois disso ele aprendeu, ou melhor, ele observou, ele descobriu as leis sistêmicas familiares e isso ajudou ele a criar as constelações, esse formato terapêutico que já ajudou milhares de pessoas. Durante muito tempo ele não falou nada sobre religião. Ele inclusive enfatizou que ele não queria que as pessoas transformassem essa ferramenta terapêutica em uma religião. No final da vida, ele deixou extremamente claro que voltou às origens do cristianismo e sempre foi Jesus quem o guiou. Um homem usado por Deus para ajudar outras pessoas. E outro ponto, eu comentei que Bert descobriu, observou as leis sistêmicas. O que são essas leis sistêmicas? A lei, a palavra lei, vem de algo que é natural, que acontece independente da nossa vontade. Por exemplo, tem esse bloco de notas aqui. O que vai acontecer quando eu soltá-lo? Cair, certo? Isso é lei da gravidade. Mesmo antes dela ter sido observada, ela já existia, Deus já tinha criado. Então as leis sistêmicas também, Deus já tinha criado desde o início do mundo, mas Bert observou-as, descreveu, ele percebeu e conseguiu explicar para as outras pessoas essas leis. As leis sistêmicas de sistema familiar, o sistema que mais impacta a sua vida, certo? Então, entendido até aqui, vamos para outro ponto que muitos cristãos ficam preocupados. Ah, mas eu já ouvi falar que os bonequinhos se mexem na água e aí esse negócio é místico. E que fique claro também, não tem nada de místico nisso. O formato de constelação que eu faço é na água, em um recipiente com água, colocamos os bonequinhos e eles vão se movimentar. Isso tem explicação científica. Tem um biólogo chamado Rupert Sheldrake e ele observou o campo morfogenético. É um campo invisível onde são armazenadas informações sobre um sistema familiar, sobre uma espécie, melhor dizendo. Então ele observou isso nas plantas, nos animais e, é claro, aí nós entendemos que também acontece com os seres humanos. Ou seja, há um campo de informações que muitas vezes essas informações, memórias, traumas, sentimentos, eu nem estou sabendo que eles existem, mas eles estão ali e estão interferindo na minha vida. Mas e a água, onde ela entra nisso? A água entra de uma forma muito linda nessa história. Existe um pesquisador chamado Masaru Emoto que fez uma linda pesquisa com a água. Ele tinha a teoria de que as moléculas de água elas eram capazes de receber a interferência do meio, ou seja, absorver informações. E realmente ele fez uma série de estudos, muitas pesquisas, muitos testes, e isso só comprovava cada vez mais que a água recebe informações. A água consegue guardar informações que a gente fala, o que a gente pensa, música perto da água. Não é novidade, não foi também o Masaru Emoto que inventou. Deus criou isso. Deus criou a água como algo poderoso. Se você não parou para perceber,
Lá em Gênesis, no capítulo 1, o que diz lá? Antes de Deus criar tudo, o Espírito pairava sobre a face das águas, ou seja, antes de criar qualquer coisa, havia água. E Deus falou, faça-se isso, faça-se aquilo. Deus falou, para a água. Aí a gente vai pensar várias passagens bíblicas importantes foram na água. O batismo é na água. O corpo tem uma enorme porcentagem de água. Se a gente ficar 3 dias sem beber água, a gente pode morrer. A água é muito importante e Deus colocou esse poder nela. O estudioso japonês só descobriu isso, né? Conseguiu observar algo que Deus já tinha feito há muito tempo. E a água, como ela tem essa capacidade de absorver informações, ela absorve esse campo morfogenético. E a gente consegue perceber, né, as informações a partir do movimento dos bonecos. Você mesmo, quando estiver na sua sessão de constelação familiar, vai sentir qual é a verdade, o que está tentando ser comunicado. Tem informações do seu sistema familiar que precisam vir à tona, ser reveladas. E onde que entra você em tudo isso e a utilidade desse tipo de terapia? A terapia sistêmica tem o objetivo de ajudar você a encontrar onde as leis, como eu comentei, elas estão em desequilíbrio, onde elas estão causando problemas na sua vida, certo? Ou seja, com certeza você tem algumas perguntas do tipo: Jéssica, por que eu não consigo emagrecer? Eu já fiz de tudo e eu não consigo emagrecer. Por que eu trabalho tanto e eu nunca prospero? Por que eu tô com essa doença que nenhum médico descobre a causa e eu não tenho resposta sobre isso? Por que eu amo tanto meu marido, mas a gente vive em pé de guerra, a gente não consegue se acertar? Por que fulano na minha família sofre de um vício e isso machuca tanto toda a família, mas essa pessoa não consegue se libertar? Sempre tem os porquês, sempre tem esses questionamentos que a gente não sabe de onde vem um determinado problema. A gente já tentou resolver de todos os jeitos e aquilo não se resolve, não encontra a resposta, a solução. É sim um caso de constelação familiar, é sim importante buscar na constelação as respostas, certo? A constelação vai mostrar o que sobre aquele tema ainda não foi revelado, o que você ainda não sabe, o que está submerso. Imagine um grande iceberg. A gente vê já uma parte muito grande dele acima da água, certo? E fica muitas vezes até admirada, olha o tamanho desse iceberg. Só que a parte de baixo sempre é muito maior, a parte que está abaixo da água, submersa. E é isso que acontece, a gente vê os nossos problemas, já acha eles grandes demais, mas é preciso olhar abaixo da superfície, aquilo que está inconsciente, aquilo que não está revelado, para entender o que é, de onde vem e como nós podemos mudar daqui em diante. Quando você se abre para a verdade, que é o que a constelação mostra, é o momento de mudar, é o momento de crescer, de evoluir. Então, por isso, a constelação familiar é apenas para cristãos que realmente estão abertos para ouvirem a verdade. Jesus muitas vezes falou a verdade para seus seguidores e eles não suportaram e foram embora. Eles não aguentaram a verdade. Só que eles perderam de viver com Jesus muita coisa por conta disso. Então não fuja da verdade. A verdade traz libertação. A verdade traz direcionamento. A verdade traz leveza para a alma. A verdade traz paz de espírito. E, inclusive, para o seu relacionamento com Deus, porque as nossas questões não resolvidas, sim, influenciam no nosso relacionamento com Deus e muitas vezes a gente não consegue ter um relacionamento profundo como poderia ter com Deus, porque as nossas questões da alma estão gritando por socorro, estão ali o tempo todo batendo a porta, nos angustiando, trazendo à tona sentimentos que a gente não sabe de onde vem, doenças, como eu falei, que não são explicadas, e aí você vai ter as respostas a partir da sua sessão de constelação. Eu espero que tenha esclarecido suas dúvidas, te encorajado a buscar essa ajuda. Eu sou terapeuta sistêmica, especializada em constelação à luz da Bíblia. Então, qualquer dúvida, comenta aqui. Se você gostou desses esclarecimentos, também deixa um recadinho aqui para eu saber. Até mais!